Olá, tudo bem com vocês? Gostaria de continuar, né? Nós estávamos falando sobre os 40 dias, 40 anos. Não dá nem pra ter noção, né? 40 anos no deserto. Muita gente morreu, né? Tentando atravessar no caminho. Somente os filhos conseguiram ver, né? Nem Moisés, que foi quem passou por tudo isso com o povo, né? Conseguiu enxergar. Isso tudo ficou para os filhos, né? Ficou para quem ficou depois, né? E isso, tudo que Deus faz, Ele faz pra gente, com simbologia, né? Então é a mesma coisa. Tudo que a gente planta hoje, tem muitas coisas que a gente mesmo não vai colher. Se você plantar uma árvore, né, que seja de um fruto que demora muito para frutificar, às vezes nem você vai ver aquela árvore, tipo, comer o fruto daquela árvore, mas teu filho, teu neto, né? Então, não é só pensar na gente, né? É pensar em quem vem depois também. Então, tem muita simbologia, né? Que se a gente aprende a entrar, ler a história e entrar junto, né? Com quem passou, né? Com o nosso antepassado na história, a gente aprende a ter força e a gente aprende a não ser egoísta, né? De querer ver tudo, né? Colher os frutos, plantar e colher. É plantar porque quer plantar, porque é generoso, porque sabe que alguém vai colher, mesmo que não seja você, né? Que é você no futuro, né? E aí, antes de chegar, né? Naquela época até chegar Jesus, houve muitos profetas, né? Que previram, que falaram da vinda de Jesus. Pois saibam que Javé mesmo lhes dará um sinal. A jovem concebeu e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. Pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. Sobre o seu ombro está um manto real, e ele se chama Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Grande será seu domínio, e a paz não terá fim sobre o trono de Davi e seu reino, firmado e reforçado com o direito e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Javé dos exércitos é quem realizará isso. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento e experimentado na dor, como um indivíduo de quem a gente esconde o rosto. Ele era desprezado, nem tomamos conhecimento dele. Na verdade, são nossas doenças que ele carregou, são nossas dores que ele levou em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria em paz, e por suas feridas é que nos veio a cura. Todos nós estávamos perdidos como ovelhas, cada qual se desviava pelo seu próprio caminho. E Javé fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Oprimido, ele se humilhou, não abriu a boca, como cordeiro levado a matadouro, como ovelha muda diante do tosquiador. Ele não abriu a boca. Foi preso, julgado injustamente. E quem se preocupou com a vida dele? Pois foi cortado da terra dos vivos e ferido de morte por causa da transgressão do meu povo. A sepultura dele foi colocada junto à dos criminosos, e seu túmulo junto com o dos ricos,
embora nunca tivesse cometido injustiça e nunca a mentira estivesse em sua boca. No entanto, Javé queria esmagá-lo com o sofrimento. Se ele entrega sua vida em reparação pelos pecados, então conhecerá seus descendentes, prolongará sua existência, e o projeto de Javé triunfará por meio dele. Pelas amarguras suportadas, ele verá a luz e ficará saciado. Pelo seu conhecimento, meu servo justo devolverá a muitos a verdadeira justiça, pois carregou o pecado deles. Por isso, eu lhe darei sua parte nas multidões, e com os poderosos repartirá o despojo, pois ele se entregou à morte e foi contado entre os pecadores. Carregou os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele viria fazer remissão dos nossos pecados. Foi construído o templo, né, que antes eram tendas, e para poder ter, né, Deus junto com o povo, né, e aí eles caminhavam, levavam as tendas, e aí Davi, né, o rei Davi, ele foi ungido por Deus para ele ser rei de Israel, né, porque o povo queria um rei, né, e foi Saul, mas Saul desagradou a Deus e ele escolheu Davi, né, e houve muita perseguição, houve muitas coisas, mas nessas histórias são muito importantes porque aí a gente consegue ver tanta força, né, que a pessoa que tem, né, que segue os mandamentos, que vê a diferença de quem segue e quem não segue, o que acontece, o que não acontece. E não é só por isso, né? Tipo, não, eu vou agradar a Deus somente para eu ter os benefícios, mas por amor de verdade, né? Porque não tem outro caminho, só um, né? E aí passam os profetas, né, que fazem a previsão da vinda de Jesus, e épocas de muitas guerras, de construção do templo, que foi Salomão, filho de Davi, que construiu o templo, né, e lá está escrito, né, tudo bonitinho como as medidas, né, que Deus fala, e aí Davi, né, escreve tudo aquilo e Salomão cumpre, porque Deus fala que ele quer que o filho dele, né, Salomão, construa o templo para ele. Mas Deus não pediu o templo. Quem falou que queria construir um templo para Deus foi Davi. E aí Deus falou, nossa, eu nunca pedi, né, uma casa, nada, e vocês querem fazer um templo para mim ficar no meio de vocês, né? Então, que seja feito assim, porém, seja seu filho Salomão que vai construir. E aí tudo bem, aí foi construído, depois de um tempo foi destruído, depois na época de Neemias foi reconstruído o templo, depois destruído de novo, na época de Jesus tinha o templo, depois foi destruído, como Jesus falou, que não ia ficar pedra sobre pedra, né? E até hoje está lá, né? Destruído. E eu tenho absoluta certeza que se o templo tivesse voltado a ser levantado, novamente iam começar a levar sacrifícios, como era na época antes, né, de Jesus, que para redimir os seus erros, os seus pecados, desde a época de Adão e Eva, né, você tinha que levar um animal para você fazer a remissão dos pecados através do sangue, né, ser purificado. E aí ficou aquela banalidade, porque você não enxerga o sofrimento do animal, você não vê. Imagina que você como ser humano, existe um outro ser e ele é seu dono. E aí você vive ali, você, né, como se fosse um bichinho dele, e aí de repente fala, agora é sua vez, vem pra cá, vai lá e. Entendeu? E os bichinhos também, tipo, eles sofrem, mesmo que
eles não saibam, que nem os cordeirinhos, né, não saibam o que está acontecendo, quem não sofre no momento da morte, né? E aí, Jesus, ele veio porque para salvar o pecado de todo mundo, né, desde aquela época, e que vem depois dele para salvar pelos meus pecados, dos seus pecados, pecados de quem vai vir ainda, quem nem desceu para o mundo ainda. Então, ele já fez o sacrifício. Então, o templo, né, que real, né, que tem muitos templos, né, pra gente ir, pra gente servir a Deus, né, mas o templo que ele quer fazer morada é dentro da gente, né, porque não é só dentro da igreja que a gente serve a Deus, mas principalmente fora. Na igreja a gente vai pra gente receber força, receber coragem, para falar com Deus, para apresentar nossos dízimos, nossas ofertas, que inclusive nós esquecemos, né, que quem foi que deu trabalho para nós, né? Quem foi que deu o teu emprego, que você recebe o teu dinheiro, né? Foi Deus, não foi? Foi Ele que te abriu a porta. Então, de tudo que a gente tem, a 10ª parte é dele. A gente está só devolvendo, né? Que é o dízimo. E isso está lá na parte das leis, né? E isso vai até, é perpétuo, não é porque não acabou, né? Então, e tudo tem uma manutenção, né? Então a gente precisa, não importa qual igreja você vai, se você vai na igreja católica, se você vai na evangélica, na batista, na adventista, na seixonoye, na messiânica, na seara, né, que é espírita, na umbanda, se você vai na igreja dos últimos dias, né, na igreja de Mormon. Então, não importa qual é a placa da igreja, se você vai em alguma igreja e se você não, né, você precisa ir em alguma igreja para ter comunhão com Deus, para você receber força do Espírito. Ninguém consegue ficar por aí à toa, né? Você vive sofrendo, né? Mesmo que você ache que não sofre. Então, você precisa levar aquilo que é de Deus para você ser abençoado, né, com prosperidade, com saúde, devolver aquilo que é da casa de Deus, assim como está na lei, né? E aí as ofertas, né, que é aquilo que a gente faz de coração, mas tem coisas que estão na lei, né? E aí essa é a importância da igreja, né? Porque tem os pastores, tem os padres, tem os dirigentes, tem as pessoas que estão meditando dia e noite para poder passar conhecimento, para passar aquilo que Deus fala, né, interpretar, né, ajudar as pessoas que estão sofrendo, que está com alguma enfermidade, com alguma coisa, né, um sofrimento, uma angústia. Então as portas estão sempre abertas, então a gente precisa ter essa consciência, né, tá voltando para casa do Pai, né. Então eu vou ler uma passagem aqui que Jesus ele fala em João capítulo 14. Ninguém chega ao Pai senão por meio de Jesus. Que o coração de vocês não fique perturbado. Vocês acreditam em Deus. Acredite em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e tudo estiver preparado, voltarei e levarei vocês comigo, para que vocês também estejam onde eu estiver. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Tomé disse então, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se vocês chegaram a me conhecer, conhecerão também o Pai. Desde agora, vocês o estão conhecendo e vendo. Felipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso para nós é suficiente.
Jesus respondeu: já faz tanto tempo que estou no meio de vocês e você ainda não me conhece. Felipe, quem me vê está vendo o Pai. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que estou dizendo a vocês, não as digo por mim mesmo. É o Pai que permanece em mim. É Ele quem realiza as suas obras. Acreditem em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não for por outra razão, acreditem por causa destas obras. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará as obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E o que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro advogado, o Consolador, né? Que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele permanece com vocês e estará em vocês. Eu não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo e vocês viverão. Nesse dia, vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem aceita os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas, que não é o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, o que aconteceu que vais manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu dizendo-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viveremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês ouvem não é a minha, é do meu Pai que me enviou. Essas são as coisas que tenho dito enquanto estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele guiará, ensinará a vocês todas as coisas e lembrará a vocês tudo o que eu lhes tenho dito.